De todas as investigações de corrupção que já aconteceram no Brasil, essa, sem sombra de dúvida, tem o poder de ser o mais destrutiva de todas. Essa fraude, esse roubo do INSS, certamente vai destruir carreiras políticas e pode até destruir partidos. Não é por causa do volume de dinheiro que foi roubado. Afinal de contas, o Petrolão roubou muito, mas muito. Nada no mundo se compara ao roubo que teve no Petrolão. Mas é porque, e também nem é porque quem roubou, mas é quem foi roubado. Existe um teor de crueldade nesse roubo do INSS que vai destruir as pessoas envolvidas completamente, tá? Esse é o desespero do governo, o desespero do PT, da base do Lula, porque eles sabem que esta condenação ela não vai ser do STF, até porque o STF certamente vai dar um jeito de não condenar ninguém. Mas vai ser uma condenação pública, de opinião pública. Assim, vai ser o fim do PT e dos partidos envolvidos. E eles já conseguem encontrar o primeiro nome de um parlamentar que aparentemente está envolvido com isso. Que é, vamos lá, vamos dar uma olhada? Exclusivo, senador do PDT pode estar envolvido em fraude do INSS. O Everton Rocha, do PDT, se eu não me engano ele é do Piauí, é isso mesmo? Maranhão. Do Maranhão, do Flávio Dino, né? Deve ser amigo do Flávio Dino, talvez. Não é formalmente investigado, mas deverá prestar depoimento nos próximos dias. O parlamentar alega que o careca do INSS se apresentou como representante do setor farmacêutico e classifica acusações como levianas. Ele vai ter que prestar esclarecimentos. Já saiu até aqui, nessa parte do Jovem Pan, que eu queria que você escutasse. O senador Everton Rocha, ele deverá ser ouvido pela Polícia Federal nos próximos dias. Ele não vai ser ouvido na condição de investigado. Ele vai lá para dar informações sobre este esquema, se tinha conhecimento do que acontecia entre o INSS, entre os bancos e também o consignado. Mas se houver um novo entendimento de que o senador da República, o Everton Rocha, esteja envolvido nesse esquema, ele então se torna investigado. Ele sendo um senador da República, este caso vai para o Supremo Tribunal Federal. Aí envolve os ministros do STF nesta investigação, já que o Everton é senador e tem o foro privilegiado. A nossa equipe já tentou contato com a assessoria do senador Everton Rocha, ainda não veio uma resposta, mas então, só para a gente entender como funcionava e o que esses auxiliares dessas entidades com quem a Jovem Pan tem conversado nas últimas horas revelam essa influência e confirmam também esses nomes ligados tanto à investigação quanto às entidades que tinham uma mensalidade que era obrigatório ser repassado para esses parlamentares do Congresso Nacional para conseguir dar essa visibilidade, conseguir essa articulação tanto em órgãos do governo federal quanto em algumas instituições e para conseguir dar essa sustentação em todo esse esquema. Peraí, eu acabei de perceber uma coisa. Até então, esta investigação não envolvia membros com foro privilegiado, deputados e senadores. Ou seja, não estava sob o controle do STF. A partir do momento que eles colocam o nome de um senador, que provavelmente foi escolhido ali para ser o boi de piranha, talvez é o menos importante, não sei, mas você viu que eles escolheram um nome de um senador para possivelmente estar envolvido. Possivelmente. Automaticamente toda a investigação vai para o STF. O processo agora subiu para o STF, que é notoriamente conhecido por proteger corruptos. Eu acabei de perceber, não pode muito bem ter sido uma jogada ensaiada, articulada, para tirar das mãos da Polícia Federal as decisões, um delegado da Polícia Federal, o Ministério Público, e jogar na mão do grupo que mais defende corrupto. Recentemente teve até uma reunião junto com Barroso falando que se as investigações continuassem não ia sobrar nenhum banco aberto. Lembra disso? E aí de repente aparece o nome de um senador do PDT do Maranhão e nem acusado, tá? Pode estar relacionado. Só o fato de poder estar relacionado, todo o processo subiu para o STF. Eles acabaram de anular a investigação, é isso que está acontecendo. Esse senador, não sei se ele está envolvido mesmo ou não, agora eu estou entendendo. Eles usaram o cara para jogar para o STF, agora todos os 15 políticos estão tranquilos, porque quem está investigando é o STF.
E a certeza de que não tem ninguém da direita ou do PL envolvido, porque se tivesse, teria sido essa pessoa usada para jogar o processo para a STF. Então já estaria até presa, na verdade. Que jogadinha mequetrefe desse pessoal agora, hein? É óbvio que eles fizeram isso justamente para tirar das mãos lá do Ministério Público, do delegado da Polícia Federal e jogar na mão de quem? Flávio Dino, do Alexandre de Moraes, não sei, lá do STF. Acabou, ninguém vai ser preso, garanta para mim. Preso pelo INSS, esquece, não adianta acompanhar a notícia, ninguém vai ser. Agora, a opinião pública vai descobrir quem são essas pessoas, nós vamos ficar sabendo dos nomes dessas pessoas e aí essa condenação será a morte política, com certeza. E o partido, inclusive, dessas pessoas vão sofrer, os partidos vão sofrer graves consequências. Agora, antes de você ir para o próximo vídeo, eu quero que você lembre de um detalhe. Eu agora estou na Gazeta do Povo. Tá? Sou parceiro da Gazeta, aqui dentro tá Nicolas Ferreira, Alexandre Garcia, Marcel Van Hatten, Deltan Dallagnol, Cristiana Gremel, os melhores escritores, as melhores mentes, as mais brilhantes mentes de um jornal que é conservador, é um jornal que defende a família, os nossos valores e contra o aborto desde a vida, desde a concepção. Ou seja, é um jornal que você precisa assinar para a gente poder ajudar a imprensa verdadeira. Promoção agora, 70% de desconto. Se você fizer assinatura agora no link que está aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado, você vai ter R$200 de desconto. Ou seja, gente, é menos de R$100 para você assinar a Gazeta do Povo o ano inteiro. E eu vou te dizer, a Gazeta do Povo para mim é hoje justamente o lugar que eu mais me mantenho informado, sempre venho aqui para ler, é a melhor de todas, tá? Então fala a verdade mesmo e detona esse governo. Um abraço. Dizem por aí que você não pode esperar lealdade entre criminosos. E o que está acontecendo no Brasil reforça ainda mais essa máxima. O governo do Lula e toda a sua facção criminosa só conseguiu retornar ao poder graças às ações dos seus amigos na Suprema Corte Federal. A Suprema Corte Federal, inclusive, já verbalizou isso, né? Que Lula só chegou à presidência graças a eles. Bom, a Suprema Corte Federal está prestes a ser deixada de lado, ou pelo menos o mais briguento e aquele que mais desrespeita a Constituição, que foi usado como ponta de lança pelo Lula e pela esquerda brasileira durante os últimos 5 anos, está prestes a ser descartado. Por que eu estou te dizendo isso? Essas sanções que estão começando a vir dos Estados Unidos em direção ao Brasil têm um alvo específico no início, que é esse aqui. Todos já conhecem, o nome não precisa ser citado. E recentemente eles abriram um inquérito contra Eduardo Bolsonaro devido ao início dessas sanções que estão sendo miradas no Brasil. Por que eles abriram um inquérito contra Eduardo Bolsonaro? Fez a pergunta, né? STF abriu um inquérito contra Eduardo Bolsonaro após se queixar de inação do Itamaraty. Qual é a revolta do Alexandre de Moraes e do STF? Eles fizeram tanto para colocar Lula na presidência, fizeram tanto para censurar a direita, para perseguir Bolsonaro, estão no meio de um julgamento para prender o maior líder político que o Brasil já viu, e a gratidão do Lula é simplesmente lavar as mãos e abandonar o pessoal que o tirou da cadeia. Não há lealdade entre criminosos. O governo vai abandonar eles, eu vou te falar por quê. Porque eles já perceberam a gravidade das sanções que estão vindo para o Alexandre de Moraes. Lembrando, tudo indica que o primeiro alvo é Alexandre de Moraes, na expectativa de uma reação. Porque se houver uma reação, aí os Estados Unidos abrem a porteira e vem com toda a artilharia. Efeito Alexandre, o governo teme que possível sanção a ministro atinja bancos brasileiros. Qual que é o medo? Tá? Porque eles estudaram, finalmente eles sentaram e estudaram essa lei Magnitsky. O que essa lei fala? Não é apenas os bens imóveis que o sancionado tiver nos Estados Unidos que serão bloqueados. Não é apenas as contas americanas. Os bancos de qualquer lugar do mundo que tiver essa pessoa como um correntista será também bloqueado de fazer transações internacionais com principalmente bancos americanos. Então é como se fosse assim. Vamos supor que o Banco do Brasil mantém a conta do Alexandre de Moraes. O Banco do Brasil vai ficar impossibilitado de fazer qualquer transação ou qualquer ligação, organização bancária com os Estados Unidos. Isso derruba o Banco do Brasil. Isso destrói qualquer banco. Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Santander, não importa qual seja o banco. Se ele mantiver Alexandre de Moraes como um correntista, ele perde imediatamente a possibilidade, ele será bloqueado de fazer negócios com os Estados Unidos.
Meu amigo, um banco que fica impossibilitado de fazer transação com os Estados Unidos é um banco que vai fechar suas portas. Só que aí qual que é o problema? O problema é que banco no Brasil que vai ter a coragem de bloquear as contas e fechar a conta do Alexandre de Moraes? Porque o banco que fizer isso sabe que vai estar fechando a conta de uma pessoa que tem o viés ditador. Então o banco que fizer isso, o Alexandre de Moraes vai dar uma ordem judicial para o banco reabrir a conta. E os coitados dos bancos vão ficar sem saber o que fazer. Ou mantém a conta do Alexandre de Moraes e não faz mais negócio com os Estados Unidos, ou fecha a conta do Alexandre de Moraes e o gerente, o diretor, os donos do banco vão ser presos e receber a Polícia Federal em suas casas. Bom, e tem mais ainda que eu vou deixar esse jornalista que fala. A área diplomática do governo desaconselhou integrantes do judiciário de viajarem aos Estados Unidos nos próximos meses. Informação que foi divulgada pelo jornal Gazeta do Povo diz que uma ala do Itamaraty teria identificado riscos expressivos de uma decisão extrema contra eles, integrantes do judiciário, que inclui inclusive a possibilidade de prisão por parte de Donald Trump ou mesmo Elon Musk e parlamentares republicanos. O temor do governo é que uma eventual prisão ou ação contra os magistrados brasileiros... Você já imaginou uma coisa dessa? Um ministro do Supremo Tribunal Brasileiro sendo preso ao pôr os pés nos Estados Unidos? Cause um grande impacto midiático e se torne um trunfo da oposição. A preocupação reflete a tensão política entre o Planalto e setores conservadores dos Estados Unidos que amplificaram suas críticas ao judiciário e também à atual gestão do país. Mota, o alerta da área diplomática do governo para integrantes do judiciário recomendam que evitem viagens aos Estados Unidos porque há um monitoramento de que poderia haver algum tipo de medida extrema contra eles, leia-se detenção. O principal elemento da doutrina Trump pode ser resumido no slogan America First, ou seja, os Estados Unidos em primeiro lugar. Qual é, falando isso, America First, no que se baseia essa ação? Porque há muita bagunça, muito barulho, muito ruído, mas qual é o fundamento dessas decisões de sancionar Alexandre de Moraes? Alexandre de Moraes tomou decisões para censurar, perseguir e multar cidadãos americanos e empresas americanas. Preste bastante atenção. Uma pessoa, uma mulher naturalizada americana, é cidadã americana, mora na Flórida, tá? Trabalha lá, ela postou de lá, usando a rede de lá, com endereço nos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes determinou a prisão dessa pessoa. Alexandre de Moraes está multando, perseguindo empresas americanas que nem sequer têm sede no Brasil. E está mandando censurar e derrubar perfis de modo internacional. Nenhum ditador jamais se atreveu a fazer isso. Então, nós tivemos aqui um desrespeito à soberania americana, que no governo Biden passava tranquilamente. Eu acho que o Alexandre de Moraes fazia isso na certeza de que Biden seria reeleito, ou a Kamala seria reeleita. Só que chegou um cara agora que defende as empresas e as pessoas, os cidadãos americanos. E aí vem a sanção, que vai servir como mensagem para o resto do mundo. Não se atrevam a censurar empresas e pessoas do território americano lá dentro dos Estados Unidos. Tá, e por que o Lula não está saindo em defesa? Primeiro, Donald Trump nem reconhece, assim, legitimamente Lula como tendo sido eleito democraticamente no Brasil. É um mundo que se considera minimamente esclarecido, percebe isso. Mas é porque ele sabe que se ele fizer isso, as sanções contra o Brasil vão... A rejeição do Lula já está alta. Se nós temos sanções econômicas, se nós temos a impossibilidade de bancos fazer transações com bancos americanos, a economia do Brasil se destrói, implode. Implode. E aí como é que o Lula vai fazer uma campanha para presidente com o Brasil destruído? Já está, né? Mas imagina ficar pior do que está agora. Esse é o medo. Resultado. Não há lealdade entre criminosos. Lula está largando a mão, está fingindo que vai fazer alguma coisa, mas não vai conseguir trazer nenhum resultado. Está largando a mão do Alexandre de Moraes, está largando a mão do STF, na tentativa de se preservar para conseguir uma reeleição. É isso que está acontecendo. Não há um desrespeito à soberania brasileira, há uma reação a um desrespeito à soberania americana por parte de autoridades brasileiras. É muito diferente do que a imprensa está tentando convencer as pessoas mais simplórias por aí. O governo entendeu que a situação ficou séria, o que pode acontecer é gravíssimo
e vai ser mais uma gigantesca vergonha para o Brasil no cenário internacional.